pessoal, e aí, como vocês estão? Maravilha? Que bom! Vamos trabalhar hoje com um novo assunto aqui. Esse assunto ele é referente ao setor A, tá? E a gente vai começar a aprender sobre a parte de cálculos químicos. Nós vamos falar hoje sobre a massa atômica. Esse assunto, pessoal, ele aparece aqui nas aulas 17 e 18, tá? Nas páginas 234 e 236 da apostila 2. Como eu acabei de falar, setor A. A gente vai trabalhar com essas duas aulas porque é uma coisa muito ligada com a outra, tá bom? Senão ficariam aulas muito curtinhas, aí não teria sentido. Então já vamos juntar tudo no mesmo pacote e já resolver todos os exercícios dessas duas aulas para a gente já ficar craque nesse conceito de massa atômica. Então vamos lá. O que é a massa atômica? Como o próprio nome diz, é a massa de um átomo. Só que para expressar a massa de um átomo, a gente precisa de uma unidade ou um padrão diferente. Não dá para pegar um átomo e colocar na balança e ver quantos gramas ele pesa. O átomo é uma estrutura muito pequenininha. A balança é feita de átomos. Então não teria como usar os padrões convencionais na hora de expressar a massa de um átomo. Então não dá para usar grama, miligrama, enfim, quilograma, não daria conta. Então nós criamos um padrão para que a gente consiga expressar a massa de uma entidade tão pequenininha. Esse padrão é a unidade de massa atômica simbolizada por U. Então a massa atômica é a massa de um átomo expressa, dada em U. Maravilha? Que é a unidade de massa atômica. E de onde a gente criou esse padrão? Os químicos já conheciam muito bem o átomo do carbono, já sabia que o átomo do carbono, um dos seus isótopos, tinha 6 prótons e 6 nêutrons na sua composição. Também já era conhecido que a massa de um próton é igual à massa de um nêutron. Inclusive, para calcular a massa total do elemento, eu somo prótons com nêutrons, tá bom? E aí, não sabia exatamente qual era o valor da massa de um próton e da massa de um nêutron. Imagina se a gente não sabia calcular a massa de um átomo, quanto mais de uma partícula subatômica. Então eu não sabia qual era o valor da massa de um próton e de um nêutron. Mas sabíamos que eram iguais. Os cálculos mostravam que o próton e o nêutron, apesar de serem partículas diferentes, tinham a mesma massa. Então, se eu criasse uma balança quântica, uma balança microscópica, e colocasse de um lado um próton, de um lado um nêutron, a balança ficaria equilibrada. Tá bom, e aí qual é o valor mais fácil que a gente encontrou para a gente dizer e começar a calcular a massa de um próton ou de um nêutron? Como a gente tinha que inventar mesmo um padrão, um valor, a gente passou a falar que cada próton e cada nêutron tem uma massa igual a 1. O quê? 1U. Por isso que para calcular a massa total de um átomo, basta somar prótons com nêutrons. E isso tudo começou no carbono, porque o carbono a gente sabia que tinha 6 partículas positivas, 6 prótons, e 6 partículas sem carga, 6 nêutrons, ou seja, um total de 12 partículas. Se cada uma dessas partículas recebeu um valor de massa igual a 1, qual que passou a ser a massa do carbono? Bom, ele não tinha 12 partículas, cada um não passou a ter massa 1, então a massa total do carbono vai ser 12. 12 o quê? 12U. Por isso que tudo isso surgiu no átomo de carbono 12, ou seja, o carbono que tinha 12 partículas nucleares, tudo bem? Uma partículazinha dessa, ou seja, se eu pegar o núcleo do carbono e dividir em 12 partezinhas, cada partezinha dessa vai se referir a um próton ou a um nêutron, Então, cada fatiazinha desse bolo aqui é 1U. Então, cada partícula, próton ou nêutron, tem uma massa de 1U. Por isso que 1U ficou sendo relativamente igual a 1/12 do carbono. Ou seja, a unidade de massa atômica, 1U, ela equivale a uma fatia de um total de 12. Eu divido o carbono em 12 fatias, uma fatiazinha daquela é 1U, tá bom? Então tá aqui, 1U equivale a 1/12 da massa total do carbono, tá joia? Tá aqui a representação esquemática. Peguei o átomo de carbono, dividi em 12 partes iguais, uma partezinha dessa é 1U, que vale 1/12 do átomo de carbono.
Tudo bem? Bom, como que a gente interpreta isso para os outros elementos? Vamos ver aqui, ó. Se afirmarmos que a massa atômica de um átomo do elemento de sódio é 23, o que isso significa? Significa que se eu colocar de um lado da balança um átomo de sódio, para equilibrar a balança, eu vou ter que colocar do outro lado 23 fatiazinhas daquela do meu carbono 12. Um carbono só, ele só tem 12 fatias daquela. Mas a partir de agora eu pego o número de fatias daquela que eu quiser, tá bom? Se eu quiser pegar 200 fatiazinhas daquela, eu posso. Então, para equilibrar a balança, quer dizer que o átomo de sódio corresponde a uma massa que equivale a 23 fatiazinhas do carbono 12, ou seja, 23U. Então, a unidade de massa atômica ela foi construída a partir do carbono, que foi dividido em 12 partes iguais. Cada uma dessas partezinhas recebeu o valor de 1U. E aí agora a gente compara com os outros elementos e vê aquele elemento em específico, ele equivale, a massa dele equivale a quantas partezinhas daquela que eu tirei do carbono 12. Tudo bem? Então isso é massa atômica, tá joia? Beleza. Mas agora a gente vai ver uma coisa importantíssima que está na aula 18, que é a massa de um elemento. Como assim a massa de um elemento? A gente já não viu a massa do átomo, que é só somar prótons com nêutrons, ou seja, é só ver quantas vezes a massa dele é em relação maior, quantas vezes é maior em relação àquelas fatiazinhas do carbono 12, que a gente chamou de 1U. Pessoal, mas em termos conceituais, átomo e elemento não é a mesma coisa. Átomo é a estrutura mesmo, lá que tem prótons, nêutrons, enfim. Elemento é uma reunião de átomos de mesmo número atômico. Então tá aqui, ó. Um elemento químico na tabela periódica é, na verdade, um resumo dos seus isótopos. Lembra que um mesmo elemento, ele apresenta várias versões, todas elas têm o mesmo número de prótons, mas tem número de nêutrons diferentes, portanto massas diferentes. Então a gente tem versões de todos os elementos que aparecem na tabela periódica. Um exemplo aqui é o hidrogênio. Existe o hidrogênio que só tem um próton, mais nada, por isso que ele tem massa 1. Existe o hidrogênio que tem um próton e um nêutron, por isso que ele tem massa 2. E existe o hidrogênio que tem um próton e 2 nêutrons, por isso que ele tem massa 3. O que eles têm em comum? Todos têm um próton, portanto todos são isótopos, por isso que todos têm o mesmo símbolo, o mesmo nome. Lembra que o número de prótons, que é o número atômico, ele identifica qual é o elemento que eu estou querendo encontrar na tabela periódica. Cada elemento tem o seu número de prótons na tabela. Número de prótons 1 é hidrogênio. O que eles têm de diferente? Esse aqui não tem bolinha azul, não tem nêutron. Esse tem uma bolinha azul, um nêutron, esse tem duas. Então está alterando o número de nêutrons e aí, consequentemente, está alterando a massa. Esse tem massa 1, esse tem massa 2 e esse tem massa 3. Tudo bem, se eu tenho 3 tipos de hidrogênio diferentes, com massas diferentes, qual deles eu coloco na tabela periódica? Porque a tabela periódica tem apenas uma casinha para o hidrogênio. Não tem 3 casinhas para hidrogênio. Não daria para fazer isso, senão a gente teria que colocar na tabela todas as versões de todos os elementos químicos. A minha tabela ficaria infinita, não ficaria muito grande. Então a gente coloca um resumo dessas versões de cada elemento lá naquela casinha. Esse resumo é uma média deles. Só que a gente usa o conceito de média ponderada, média justa, tá? Então, ó, para determinar a massa atômica de um elemento, ou seja, a massa média de um elemento, a gente tem que levar em conta 2 coisas. Quais são as massas de cada uma das suas versões, ou seja, as massas dos seus isótopos. O hidrogênio, por exemplo, tem um isótopo com massa 1, um isótopo com massa 2 e um isótopo com massa 3. Tudo bem? E depois a gente tem que tirar uma média, mas não é uma média aritmética, é uma média justa, que a gente leva em conta a ocorrência de cada versão na natureza. Então não seria justo o hidrogênio 1, que representa, sei lá, 98% dos átomos de hidrogênio que a gente encontra aí, os outros hidrogênios não tem muita abundância na natureza, não seria justo eu tirar uma média aritmética. Porque se fosse média aritmética, eu somaria 1 mais 2 mais 3, daria 6. E dividiria por 3, que é o número de fatores. Então daria a média 2. Só que se você olhar na tabela periódica, a massa média do hidrogênio não é 2, ela é
praticamente 1, é muito próxima de 1. Por quê? Porque na hora de calcular a média, além das diferentes massas, eu levo em conta as abundâncias, as ocorrências, ou seja, as porcentagens de cada versão de cada isótopo na natureza. Isso é chamado de média ponderada, é uma média justa, tá bom? É uma média que não é só somar tudo e dividir pelo número de fatores. Você soma, mas você também leva em conta a ocorrência de cada um deles. Por isso que a média ponderada, por ser uma média justa, ela sempre vai ter um valor mais próximo daquele que tem maior ocorrência. Então, se na tabela periódica o valor da massa do hidrogênio está muito próxima de 1, quer dizer que o isótopo com massa 1 com certeza tem mais abundância na natureza do que o massa 2 e o massa 3. Tá, para a gente entender um exemplo, eu peguei aqui o neônio. O neônio é um gás nobre e ele apresenta 3 versões, 3 isótopos na natureza. O neônio com massa 20, o neônio com massa 21 e o neônio com massa 22. Aí a gente estudou esses isótopos e encontramos a ocorrência de cada um deles na natureza. O neônio com massa 20 representa 90,92% dos átomos de neônio que eu encontro aí na natureza. O neônio com massa 21 representa apenas 0,26, muito pouquinho, nem 1% dos átomos de neônio na natureza. E o neônio com massa 22 já representa um pouquinho mais, bem mais que o segundo, mas ainda é bem menor do que o primeiro, tá bom? Ele representa aí quase 9% dos átomos que eu encontro. Se eu somar todas as porcentagens, vai dar o total, que é 100%, tá bom? E aí, como que a gente faz para calcular a média justa, essa média aritmética? Olha como que é simples. Eu vou montar uma equação em que eu coloco aqui em cima, sempre desse jeito, tá? Eu coloco, para achar a massa atômica do neônio, a massa média, eu coloco a ocorrência do primeiro isótopo vezes a sua massa. Então vamos voltar ao slide, ó. O primeiro isótopo tinha uma abundância de 90,92%. E a massa dele era 20. Então eu faço a ocorrência dele vezes a sua massa. Faço a mesma coisa para os outros. Qual que é a ocorrência do outro? 0,26 e a massa dele era 21. Então ficou esse vezes 21. E o último, 8,82 vezes 22. Então a gente pega a ocorrência vezes a massa. A ocorrência vezes a massa. A ocorrência vezes a massa. De cada um dos isótopos, tudo bem? E aí o que eu faço com essas multiplicações? Eu somo. Então a ocorrência vezes a massa do primeiro é somada com a ocorrência vezes a massa do segundo, que é somada com a ocorrência vezes a massa do terceiro. E divide tudo sempre por 100. Porque na média ponderada, no denominador, eu tenho que ter sempre a soma das ocorrências. Só que como as ocorrências aqui estão sempre em termos de porcentagem, quando eu somar todas as porcentagens, eu vou encontrar sempre o número 100. Então olha como é que é simples. Aí eu faço essas multiplicações, então aqui o valor de cada uma delas, depois faço as somas, né? Segue a ordem das operações, divide por 100 e cheguei em 20,179. Esse valor aqui é uma média das massas dos meus 3 isótopos, mas ele está mais próxima de qual? Ó, 20,179 está mais próxima do 20, do 21 ou do 22? Está mais próximo do 20. Mas por que a média ficou mais próxima do que tem massa 20? Ora, porque ele representa 90, quase 91% de todas as versões. O restante tem uma representatividade bem menor. Tudo bem? Então a média ponderada ela sempre tende àquele que tem maior representatividade. Tá bom? E é esse valor aqui, pessoal, que eu vou colocar na tabela periódica. Então, se eu olhar na tabela periódica, o neônio não vai estar com massa 20, nem 21, nem 22. Ele vai estar com massa 20,179U. Aí usa a mesma unidade de massa atômica, porque essa é a média justa. Quando eu peguei os 3 isótopos e levei em conta a abundância de cada um deles na natureza, eu cheguei nesse valor aqui, tá bom? Então tem que usar média ponderada. Vamos lá, pessoal. Essa ferramenta não é uma ferramenta química, é uma ferramenta matemática. Média ponderada, ela existe há muito tempo na matemática. A gente só usou esse tipo de ferramenta porque a gente identificou que seria mais justo usar média ponderada para chegar na média final de versões, né, de um elemento químico que nada mais é do que a união de várias versões. Tudo bem? Maravilha? Bom, aqui tem um mapinha mental, depois vocês dão uma olhada com calma, tá? Mas o importante é que a gente faça agora
os exercícios na página 234 da aula 17 e 236 da aula 18, e aí a gente fecha esse assunto sobre massa atômica, tudo bem? Então a gente vai trabalhar com esses exercícios aqui agora, para ver se a gente entendeu mesmo esse conceito, tá joia? Maravilha! Então vamos lá, pessoal, exercício 1 na página 234, tá? Referente à aula 17. O que fala? Observe a figura a seguir. Ela representa um modelo da unidade de massa atômica U. Se o carbono 12 fosse um bolo dividido em 12 fatias iguais, cada fatia corresponderia a 1 U. Foi igualzinho a gente acabou de ver, né? Então tá aí a representação esquemática. Agora veja um desenho de uma balança imaginária de 2 pratos, com capacidade de medir a massa de átomos. Essa balança obviamente não existe, né? Por isso que é imaginária. Em um prato está um átomo de hélio 4. Esse número na frente dele está indicando a massa atômica dele. Então o hélio tem massa atômica 4. Quantas fatias do carbono 12 você colocaria no outro prato para equilibrar a balança? Complete o desenho. Então eu vou fazer de uma maneira bem esquemática aqui, ó. Você tem uma balança. Tá aqui a minha balança. E eu gostaria muito que ela ficasse equilibrada. Em um dos pratos dessa balança, você colocou um átomo de hélio. Um átomo de hélio. E a gente já sabe que ele tem massa igual a 4. 4 o quê? 4U. O exercício quer que você coloque aquelas fatiazinhas do carbono 12 do outro lado, no outro prato, e deixe equilibrado. Cada fatiazinha daquela não vale 1U. Então, quantas fatiazinhas que eu tenho que colocar aqui para que fique equilibrado com o hélio que tem massa 4U? Óbvio, 4 fatias. Então, você vai colocar aqui um triangulinho, outro triangulinho, mais um, de acordo com o desenho que ele colocou acima. Cada fatia dessa representa 1U. Você tem 4 U's aqui, aqui também tem 4 U's. Pronto, minha balança ficou equilibrada. Bom, eu tinha mostrado para vocês um exemplo muito parecido, só que ao invés do átomo de hélio, eu usei o átomo de sódio, que tinha massa 23U, e aí no outro lado eu tive que colocar 23 pedacinhos desse daqui. Tá joia? Muito tranquilo esse exercício. Então, letra B. Complete a frase. A massa atômica do hélio vale... Tá aqui, ó. Se ele equivale a 4 fatiazinhas dela, é porque a massa atômica do hélio vale 4U. Bem tranquilo, né, pessoal? E letra C. Complete a frase. Um átomo de carbono 12 terá a mesma massa que quantos átomos de hélio? O carbono não é 12? Então tem massa 12. O hélio não é 4? Tem massa 4. Então quantas vezes o carbono é mais pesado do que o hélio? 3 vezes. Se eu juntar 3 bolinhas dessa, cada uma com massa 4, eu chego no valor 12. Então, um átomo de carbono equivale à massa de 3 átomos de hélio. Então, letra C, 3 átomos é a resposta aí. Tudo bem? Então, já completamos as lacunas aí. Muito tranquilo, hein, pessoal? Muito fácil mesmo. Por isso que a gente já consegue aqui fazer o exercício 2. Só uma extensão aqui do nosso raciocínio. Vamos lá. Exercício 2. Calcule a razão entre a massa do isótopo magnésio 24. O que é magnésio 24? Significa que eu tenho um magnésio com massa 24U. Beleza? Maravilha. E a massa do, letra A, do trítio. Esse númerozinho que está em cima, que veio aqui, é a própria massa dele. Esse númerozinho indica que esse cara tem massa 3U. Quando eu pegar a massa do magnésio e dividir pela massa do trítio, qual razão que eu vou encontrar? Qual que vai ser a razão aqui, ó? Vai ser 24 dividido por 3, que vai dar 8. Aqui não tem unidade porque eu estou calculando simplesmente uma razão, né? Eu quero simplesmente saber quantas vezes o de cima é mais pesado que o de baixo. Aí você divide um pelo outro e deu 8. Então significa que o magnésio é 8 vezes mais pesado que o trítio. Maravilha? E letra B, vamos fazer a mesma coisa, só que agora com
O hélio de novo, ó. O hélio que tem massa 4. Só que agora a gente vai comparar com o magnésio. Quanto que vai dar a razão? O magnésio vale 24. E o hélio vale 4. Quando eu dividir a massa do magnésio pela massa do hélio, eu vou encontrar uma razão igual a quantos? De 6, e significa que o magnésio de cima é 6 vezes mais pesado que o hélio, ou um átomo de magnésio, em termos de massa, equivale a 6 átomos de hélio. Tudo bem? Então, bem tranquilo aí, né, pessoal? Não tem mistério nenhum, tá joia? Maravilha. Bom, vamos fazer agora o exercício 3. Exercício 3. A massa do prótio, que é um dos isótopos do hidrogênio, é muito próxima da massa de... Olha só, o prótio está aqui, ó. Está aqui a estrutura atômica dele. O que isso significa? Que ele tem número atômico igual a 1, ou seja, ele tem um próton, e ele tem massa igual a 1. Se ele tem um próton e a massa é 1, quer dizer que ele não tem nêutrons, tá? Na estrutura dele não tem nêutrons. Mas o que ele quer que a gente fala? A gente compara a massa dele com a massa dessas estruturas. Então, a massa desse cara, que é igual a 1U, seria equivalente à massa de 2 nêutrons? Não. Cada nêutron tem uma massa igual a 1. 2 nêutrons teriam uma massa igual a 2. E aqui é só 1. Então, seria 1 nêutron. Letra B, um próton ou um nêutron? Exatamente isso. Lembra que toda a teoria de massa atômica foi tirada daí. O pessoal descobriu que a massa de um próton era a mesma que de um nêutron e deram o valor 1. Então, se ele tem a massa 1U, ele tem o mesmo peso que um próton ou um nêutron. Tá aí. Então, a resposta desse exercício, letra B. Maravilha? Então, vamos aqui, ó, encerrar esse primeiro bloco de exercícios fazendo o exercício 4. Compare as massas dos isótopos cobalto 60 e carbono 12. Quando ele pede para a gente fazer isso, é para fazer igual ao exercício 2, é saber quanto que um é mais pesado que o outro. Então você tem aqui, ó, o cobalto 60, essa é a massa dele, e o carbono, que é 12. Bom, o de cima é mais pesado que o de baixo, né? O valor da massa é maior. Mas como que eu sei quantas vezes um é mais pesado que o outro? É só fazer uma razão, uma divisão. Então, na minha razão, eu vou ter a massa do mais pesado dividido pela massa do mais leve. Sempre colocamos o mais pesado em cima e o mais leve embaixo para ver quantas vezes o de cima é maior que o de baixo. E aí, quando eu divido 60 por 12, eu encontro o valor 5. O que isso significa, pessoal? Que o elemento de cima, o cobalto, que tem massa 60, é 5 vezes mais pesado que o elemento de baixo, que é o carbono. Ou um átomo de cobalto equivale a 5 átomos de carbono. Então é só isso, só para fazer essa comparação bem tranquila aí. Tudo bem? Nós vamos agora na página 236 para resolver os exercícios da aula 18, que continuam falando de massa atômica, mas agora de massa atômica de elementos. Página 236, exercício 1. As tabelas periódicas indicam o valor 12,01U para a massa atômica do elemento carbono, que é composto por 3 isótopos. Estão aqui os 3 isótopos. O carbono 12, que tem 99% de abundância ou ocorrência. O carbono 13, que tem 1% de abundância. Só esses dois aqui já daria 100%. E o carbono 14, que tem praticamente zero. 10 a menos 15% é muito nada, né? É praticamente zero. Então, por isso que aí na tabela SUS ele colocou que é desprezível. Esse cara aqui praticamente não existe, é praticamente zero, tá bom? Maravilha. Construa a expressão algébrica da média, letra A. Como a massa atômica é uma média ponderada, é previsível que o seu valor seja mais próximo do isótopo mais ou menos abundante. É uma média justa, ela sempre tende ao isótopo mais abundante. Qual deles é o isótopo mais abundante? Não tem nem discussão, né, pessoal? É esse daqui. Então quer dizer que a média tem que ficar mais próxima de 12 do que de 13, muito menos do 14, que é quase zero.
Por isso que o valor da média ele diz que é 12,01. 12,01 é praticamente 12. Por que está dando praticamente 12? Porque se a gente olhar as abundâncias de todos os átomos de carbono que eu encontro na natureza, 99% é desse tipo, ou seja, praticamente o total é desse tipo aqui, 12, tá bom? Então é sempre no isótopo de maior abundância, é assim que funciona a média ponderada. E a letra B? Construa a expressão algébrica da média ponderada do elemento carbono e calcule. É só para provar que realmente dá o 12,01. Então como que eu calcularia a massa atômica média do carbono? Eu pego o primeiro isótopo, qual que é a massa dele? 12. E multiplico pela sua abundância, sua ocorrência, 99. Então é sempre a massa vezes a ocorrência do isótopo. E fecho isso daqui no parênteses. Porque eu vou somar com a mesma multiplicação do segundo isótopo. O segundo tem massa 13 e a ocorrência é 1. Massa 13, a ocorrência é 1. Nem vou colocar o terceiro isótopo. Por quê? Porque a porcentagem dele é praticamente zero. E aí divide tudo pela soma das ocorrências. A ocorrência desse não é 99? A ocorrência desse não é 1%? Quanto que dá 99% com 1%? Dá 100%. Por isso que as ocorrências, 100%. E aí se você fizer essa conta, essa multiplicação, depois somar os resultados aqui e dividir por 100, você vai encontrar o valor aproximadamente 12,01. Como é massa atômica, a gente expressa em U, tá bom? Então, por isso que é 12,01, porque é uma média entre esses dois. E o terceiro aqui, ó, eu simplesmente ignorei porque ele praticamente não existe, né? Nem precisa colocar um valor desse tão pequenininho. 10 a menos 15 é 0,0000000. São 14 zeros e lá no final tem o número 1. Então é praticamente zero, tá bom? Esse foi o exercício 1. Vamos fazer agora o exercício 2. Exercício 2. O elemento químico boro, símbolo B, utilizado na fabricação de vidros especiais, tem massa atômica 10,8 U. Ele está dando a massa do elemento. O elemento químico boro tem massa atômica 10,8 U. Por isso que deu um valor quebrado, né? E se fosse um átomo, não daria valor quebrado, porque eu simplesmente somo prótons com nêutrons, aí dá valor exato. Mas aqui deu valor quebrado porque aqui é a média dos seus isótopos, tá bom? Sabendo que o elemento boro é formado pelos isótopos boro 10, então tem uma versão dele que tem massa 10, e boro 11, tem uma versão dele que tem massa 11, qual é a porcentagem de cada isótopo na mistura isotópica? Pessoal, tem duas variáveis aqui. Eu sei que a massa média 10,8 está sendo bem mais próxima do 11 do que do 10. Ou seja, o boro 11, pelo fato da média estar mais próxima dele, com certeza vai ter uma porcentagem maior que o primeiro. Mas como que eu faço para resolver um problema desse? Bom, vamos começar com o cálculo aqui, ó. Como que ele chegou nesse 10,8? 10,8. Como que ele calculou isso? Ele pegou a massa do primeiro isótopo, 10, e multiplicou pela sua ocorrência, que eu chamei aqui de P1, não sei quanto é. Chamei de porcentagem 1. Aí fechou aqui, ó. Somou com a massa do segundo, que é 11, e multiplicou pela sua ocorrência, sua porcentagem, que é P2. E dividiu tudo pela soma das ocorrências. Como as ocorrências são porcentagens e só existem esses dois isótopos, quando eu somar a porcentagem desse com esse, eu vou ter o total. E o total é sempre 100. Só que desse jeito aqui ficou complicado de resolver. Por quê? Porque eu tenho duas variáveis, P1 e P2. E agora, como que eu procedo? Bom, mas tem que lembrar que P1 mais P2, que são as porcentagens, quando eu junto os dois, eles que forneceram esse valor aqui, ó. P1 mais P2 é 100. E se eu isolar qualquer um desses aqui, isolar o P1, por exemplo, passar o P2 para lá, eu crio uma nova equação aqui, ó. P1 é 100 menos P2.
Essa equação aqui é importante para a gente usar o método de resolução de sistemas de equações e resolver por substituição. Onde aparecer P1, aqui na equação de cima, eu vou substituir por 100 menos P2. Então, minha equação lá de cima vai ficar como? Ó, 10,8 igual a 10 vezes P1. Então, vai ficar 10 vezes, no lugar de P1, eu vou colocar 100 menos P2. Vai ficar 100 menos P2. Então, onde apareceu P1, eu substituí por 100 menos P2 pela equação auxiliar. Mais 11P2, eu vou deixar P2 mesmo, por quê? Porque aqui ficou o P2 e aqui também. Então, agora eu tenho uma única variável. E isso tudo está dividido por 100. O que eu vou fazer é passar esse 100 aqui multiplicando, né? O 100 vezes 10,8 vai dar 1080. Igual, aqui tem que fazer propriedade distributiva, né? 10 vezes 100 dá 1000. 10 vezes menos P2 dá menos 10P2. Mais 11P2. E aí, acabou, pessoal. Esse 1000 eu passo para lá, vai ficar 1080 menos 1000 igual a 80. Beleza. E aqui ficou 11P2 menos 10P2. 11 menos 10 dá 1, ou seja, P2. Aqui encontramos a porcentagem do isótopo 2. É quantos? 80%. Então, a porcentagem do isótopo 1 só pode ser 20%. Porque esse mais esse tem que dar sempre 100%. Pronto. O segundo, esse daqui, ó, tem porcentagem de 80% e esse de 20%. Será que tem coerência? Porque essa porcentagem é bem maior do que essa. Então, esse cara é mais abundante, né? Sim, tem coerência. Pelo fato dele ser o que mais ocorre na natureza, a média final está mais próxima dele. O 10,8 é mais próximo do 11 do que do 10. Tudo bem? Então, tem sentido esses valores aí. Então, tá aí, pessoal. Discutimos sobre massa atômica de um átomo, massa atômica de elementos, falamos sobre média ponderada e fizemos todos os cálculos que a apostila propôs, tá bom? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre massa molecular. Tá joia? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo.